Deus é bom. Amém. Você pode falar aí no seu lugar? Deus é bom. Com mais força. Deus é bom. É bom. Ele é bom. O próprio Jesus disse isso um dia. Deus é bom. Quero aproveitar que você está de pé, para a gente ler a palavra de Deus. Abre sua Bíblia comigo, lá em Salmos. Salmos, capítulo 18. Glória a Deus. Salmos, capítulo 18. Amém? Assim diz a minha Bíblia: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a minha força e a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Senhor, nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor use minha vida aqui em cima, Senhor. Que cada palavra que sai da minha boca, Senhor, venha inspirada do Teu Espírito aqui nessa noite, meu Pai. Para que o Teu Espírito fale com o Teu povo aqui nessa noite, ó Pai. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão assistindo em casa, ou até mesmo aqueles que vão assistir depois esse vídeo, Senhor. Fale com eles, Espírito Santo. Assim como o Senhor falou comigo quando eu estava lendo esse texto. No nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho hoje de alguns aspectos de Deus, E o título da mensagem de hoje é uma pergunta para você mesmo se fazer aí. Eu realmente conheço meu Pai? É uma pergunta que todo cristão deve se fazer. Eu realmente conheço o meu Pai? Deixa eu ver se está funcionando aqui, só para me passar. Acho que pode abrir o slide, tá? Que aí vai funcionar. Põe em apresentação. Para o lado aí, de onde que você clicou, um pouquinho mais para o lado direito. Mais um pouquinho. Mais um. Mais um. Aí. Acho que é aí. Ou é no outro. Do lado. Aí. Isso. Eu estava... Esse é o texto. É para aí, né? Beleza. Esse texto é o que a gente leu. Eu estava me perguntando justamente essa questão. Eu realmente conheço meu Pai? E tem alguns aspectos de Deus que a gente precisa se atualizar sempre, sempre. E a gente só consegue se atualizar quando a gente começa a buscar na própria palavra dele, Então, a gente só vai conhecer realmente Deus se a gente começar a ler aquilo que Ele deixou para a gente escrito nas Escrituras, Então, hoje a gente tem a Bíblia, com mais de 1000 versículos que falam vários aspectos do Senhor. Um deles a gente cantou muito aqui hoje, que Deus é bom, Mas tem muitos outros aspectos de Deus que estão lá na palavra dele e que a gente às vezes deixa passar despercebido. E eu, nesse último mês agora, eu estava lendo um livro de Reis, Salmos, a história de Davi. Eu tenho lido numa Bíblia que se chama Bíblia em Ordem Cronológica, Então ela narra toda a história na ordem que os fatos aconteceram, Eu gosto muito de ler a Bíblia assim, porque você junta, a história e vai entendendo tudo que aconteceu realmente na ordem do tempo, como aconteceu. E eu estava lendo, o último mês inteiro eu li sobre a história de Davi. A história de Davi é impressionante, A gente vê o menino que saiu do nada, um irmão menosprezado, e se tornou o rei que é mais reconhecido em Israel até hoje, Um dos maiores reis que foi
que governou Israel, né? E recebeu um título, né, que todo mundo quer receber. Eu gostaria muito de receber, que é o homem segundo o coração de Deus. Você quer receber esse título? Eu quero. Davi recebeu esse título, né? E a gente precisa... Eu fiquei até um pouquinho sem voz, eu estava gritando demais. A gente precisa ser segundo o coração de Deus, mas a gente precisa... Para a gente ser segundo o coração de Deus, a gente precisa ler a palavra dele. A gente precisa buscar na palavra, né? E deixa eu passar o slide aqui. Para a gente conhecer verdadeiramente Deus, então, a palavra dele é a forma como a gente vai conhecê-lo mais e mais, né? E tem que ser diariamente. Tem que ser diariamente. Tem momentos da nossa vida que a gente deixa a desejar, né? Começa a ler dia sim, dia não. E depois você começa a ler só 2 dias na semana. E daqui a pouco você não está lendo mais, né? A palavra. Mas quando você começa a ler todos os dias, mesmo naquele dia que você está muito cansado, com sono, igual hoje, né, pastor Mário? Muito sono. A gente ainda tira um tempo para ler a palavra. Por mais cansado que você esteja, se você ler um versículo, né, o Espírito Santo naquele versículo te honra e te mostra coisas, né? E hoje eu vivenciei isso, né? Eu estava lendo de novo esse texto e o Espírito Santo falando comigo. Eu li poucos versículos e o Senhor falando comigo através desse texto. E um grande problema da gente não entender quem é Deus e não buscar entender quem é Deus é que a gente começa a enxergar Deus da forma errada, né? Então acho que talvez pior do que não conhecer a Deus é conhecer Ele da forma errada, porque a gente começa a acreditar em tudo que a gente ouve, né? É um exemplo, né, que eu tenho, que eu gosto de usar. Eu tinha um óculos, né, um Ray-Ban, e ele era meio verde. Então quando eu colocava ele, se eu colocasse aqui agora, todo mundo aqui estava verde para mim, né? Mas está todo mundo de verde aqui essa noite? Não, né? Tem alguns, mas não está todo mundo de verde. Mas quando eu usava aquele óculos, para mim estava todo mundo de verde, né? E às vezes a gente usa um óculos para ver as situações e a gente só enxerga daquele jeito, né? Então, muitas das vezes a gente está usando um óculos que está fazendo com que a gente veja Deus de uma forma distorcida. Por quê? Porque a gente não está buscando entender quem é Deus, buscando conhecê-lo mais, né? É muito pouco, né, pastor? Às vezes a gente só ouvir uma pregação na quarta ou no domingo, né? É uma fração do que a gente consegue captar para a gente, né, do conhecimento de Deus. Então a gente precisa ler a palavra de Deus. Eu acho que um dos conhecimentos, né, uma das coisas importantes que eu queria falar nessa noite é sobre isso. Leia a palavra de Deus, busque a Deus diariamente. Ele tem algo novo para você todos os dias, amém? Né? E essa questão do óculos, ela é interessante porque quando a gente, agora imagina comigo aqui, eu estava falando de um óculos verde, né? Agora tira a questão da cor e coloca um problema na frente, né? Então, por exemplo, você está vivendo dificuldade, alguma dificuldade, um problema, uma perseguição. Você começa a ver tudo com problema, né? Então talvez você está vivendo uma dificuldade lá, uma perseguição, aí você chega na igreja e acha que os outros estão te perseguindo, né? Ou às vezes você está passando por um momento de angústia e aí todo mundo que você vê, você acha que está angustiado, você está usando o óculos da angústia. Sei lá, o óculos do desânimo. Às vezes você está desanimado, aí você chega num culto abençoado como esse, você olha aqui para cima, nossa, o louvor hoje está tão ruim, a palavra hoje, Deus não falou nada comigo, eu entrei vazio e saí vazio, mas porque você está usando o óculos do desânimo, né? Então você chegou desanimado, não abriu seu coração para ser cheio e saiu desanimado, né? Eu falo isso por mim, porque eu já vivi isso na minha caminhada cristã. Às vezes a gente acha que está tudo ruim, mas na verdade dentro de nós está ruim, porque a gente tem que aprender muito com cristãos de outros lugares do mundo, né? A gente vê lá, igual a gente falou muito sobre missões esses dias, e a gente vê o pessoal lá na África, sabe, adorando debaixo de uma tenda, de um plástico tudo furado, que se chover vai molhar durante o culto inteiro.
nem tem instrumento, né? Bate numa lata fazendo barulho, louvor inteiro e sai, sabe, alegre, cheio da presença de Deus. E a gente tem um conforto, né? Vocês estão sentados, estão ouvindo minha voz através de um microfone bem audível, né? Tem ventilador. Muitas outras igrejas têm até ar-condicionado, né? E às vezes as pessoas reclamam, sabe? Eu vejo isso, a gente vê isso, né, acontecer muito em vários lugares. Mas por quê? Porque está usando o óculos do desânimo, né? Não tem buscado a Deus diariamente, não tem buscado ter uma vida íntima com o Senhor e começa a achar que está tudo ruim. E isso é um grande problema. Mas nós não somos assim, amém? Nós não somos assim, porque eu creio que seremos reconhecidos como uma igreja que adora o Senhor de todo o coração, né? Quando alguém falar, aquela igreja lá do Caracol, aquele povo que busca o Senhor, independente da situação, independente da circunstância, busca o Senhor se está difícil, se está fácil, busca o Senhor de qualquer forma, mas não deixa de buscar, sempre vai estar buscando o Senhor. Nós seremos reconhecidos como essa igreja que adora Ele em espírito e em verdade. E quando a gente fala de aspectos de Deus, a gente precisa conhecer, a gente precisa viver, não só conhecer, né? Então hoje eu estou aqui sendo usado para falar para vocês, né, coisas, aspectos de Deus. Mas o Senhor, Ele quer que você experimente os aspectos dele, né? O aspecto do Deus que cura quando você tiver com uma enfermidade, o aspecto do Deus que consola quando você estiver triste, o aspecto de Deus que provê quando você está com falta de alguma coisa, está com dificuldade financeira, ou está precisando de alguma coisa que não tem condição de comprar, o aspecto de Deus que salva, né? Que todos nós temos experimentado, todos aqueles que o aceitaram, né? Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, já experimentaram esse aspecto. É o Deus que salva, e é um sentimento que não tem explicação, sabe? Às vezes a gente está, eu já passei por dias maus, mas uma coisa, né? A minha carne pode ter sentido dores, né? Dores de tristeza ou dores de doença, mas eu não me recordo mais não ter sentido a paz e a alegria da salvação de Deus. Todos os dias, né, quando eu levanto de manhã, eu sinto o Espírito Santo me lembrando: você é um filho, é um salvo. Você é um filho, é um salvo. E nessa noite Ele fala isso com você. Se você talvez não tenha se lembrado disso, Ele está falando aqui nessa noite: você é um filho e é um salvo. Quer coisa melhor que isso? Não tem, sabe? Não tem. A nossa vida, ela pode ser mais simples que for, mais comum, mais monótona, mesmo que a gente faça as mesmas coisas todo dia, né? E independente do que você faça do seu trabalho, quando você tem a alegria da salvação, você sente uma paz, um amor que não tem como mensurar, né? E Ele te chama a viver isso todos os dias. Ele te chama a viver isso todos os dias. Abre sua Bíblia comigo. Eu quero te mostrar na Bíblia que o próprio Senhor disse, né, que a gente deve viver aprendendo e conhecendo Ele, e conhecendo sobre Ele, né? Lá em Oséias 6, um texto bem clássico, né? Muitos devem conhecer até de cor. Oséias 6:3. Vou ler para vocês, ó. Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. Olha o que a palavra dele está dizendo: buscai ao Senhor, vamos nos esforçar para conhecê-lo, e Ele aparecerá para nós, né? Jesus também disse isso um dia, né? Buscais e me achareis.
Então, batei e vos serás aberta a porta. O Senhor, Ele não esconde o rosto daqueles que verdadeiramente o buscam. É uma chave para você, né, que talvez ainda tem problemas com isso, que é a questão da adoração. Quando você chegar para adorar a Deus, né, seja aqui na igreja, seja em casa, esqueça do ambiente ao redor. Sabe, uma coisa que eu tenho me esforçado já há muito tempo a fazer e hoje é natural, é você adorar a Deus, sabe, independente da circunstância, independente do que está acontecendo ao seu redor, né? Então, tem dia que às vezes, principalmente quando eu cheguei de pouco, né, eu não conhecia todas as músicas aqui. Aí às vezes eu estava ali embaixo, eu não sabia cantar, mas eu não abri o olho para olhar o slide. Eu falo, não vou abrir o olho, eu vou falar outras coisas para Deus aqui então. Aí falava outras coisas, a hora que veio eu já estava ajoelhado ali chorando, já não estava nem lembrando que tinha louvor. E é assim, sabe, a adoração é isso, é você não se preocupar, sabe, se você tem palavras bonitas, se você está sabendo louvor, se você não sabe, você vai adorar Ele de outra forma, porque um verdadeiro adorador não olha as circunstâncias, né? Não olha o que está acontecendo ao redor, ele olha para Deus, né? Então quando você fecha os olhos e fala Jesus, o véu está aberto já e Deus está lá na sua frente te esperando. Não tem mais o véu, não tem mais que ter um sacerdote para fazer isso por você. Você tem na sua frente o céu aberto. E Jesus, né, e o Senhor está lá esperando esse momento de intimidade seu com Ele, né? E aí uma pergunta, né, para você. Você conhece os nomes de Deus? A Bíblia, ela dá vários nomes de Deus. E os nomes que foram dados para Deus falam dos aspectos dele, que Ele tem, né? Eu vou falar sobre alguns aqui nessa noite. Não dá para falar tudo, né? O último dia que o pastor Gilberto veio, ele passou um vídeo. Eu gosto muito daquele vídeo. Eu devo ter visto aquele vídeo uns 10 anos atrás. Mas quando eu vi a primeira vez eu fiquei muito impactado. E no culto eu vi o vídeo de novo, né? E por dentro meu coração explodia de amor, né? De ver falar sobre Jesus, né? Então não tem como a gente falar sobre Jesus na sua integridade, porque Ele é imensurável, né? Ele é imensurável. Teve um estudo também aqui de manhã que a gente foi perguntando, né, um por um. Eu lembro que o pastor foi perguntando um por um, né, sobre coisas sobre Deus, né? E tinha várias pessoas, acho que uma quantidade igual a essa aqui mais ou menos. Todo mundo falou um aspecto de Deus, né? Eu lembro até que o pastor Mário foi o último, né, pastor? E ainda achou, né? Tinha mais, né? Tinha mais. Porque Deus é imensurável, né? Existem inúmeras palavras para falar sobre Ele. E vamos lá, vamos começar aqui então. O mais clássico, aquelas primeiras letrinhas ali, né? Significam Yahvé. Y-H-W-H. Yahvé ou Javé é o nome que foi falado sobre Deus lá em Êxodo, né? Tem até referência, alguns vai ter referência. A gente não vai ler todas, né, para não tomar muito tempo. Mas Yahvé significa o eterno, né? O que é o eterno? É um ser que não foi criado e nunca vai morrer. Quando a gente, falando aqui parece simples, né? Mas usa a sua imaginação para pensar sobre isso. Quão incrível, né? Porque tudo que a gente conhece tem que ter um começo, né? Uma árvore, ela não surgiu do nada. Ela teve uma semente, cresceu, né? Virou uma árvore e um dia ela vai morrer, né? Nós surgimos através da fecundação, né? De um óvulo, do espermatozoide, viramos um feto, né? Uma criança, um adolescente, jovem, adulto, idoso, e vamos morrer também esse corpo físico, né? Então, tudo que a gente conhece foi criado, mas quando a gente olha para Deus, né, Yahvé, o Javé, o Eterno, Ele não foi criado, Ele sempre existiu. E tudo que existe veio através dele. Tudo que existe veio através dele. Ele é o Eterno, né? E é muito lindo quando a gente olha para isso. É muito lindo. Deus, o Criador, não só daquilo que a gente conhece, mas daquilo que a gente nem conhece, né? O universo inteiro cabe nas palmas
das suas mãos, de tão grande que Ele é. Deus é lindo demais, não é? Yahvé. Essa tradução, ela se misturou, né, com o tempo. Então Yahvé se misturou com outras letras, né, que significa Senhor, e existe um outro nome, né, de tratamento para Deus, que é Jeová, né? Eu não coloquei aqui, mas Jeová é meio que uma mistura, né, de o Senhor eterno. Mas o mais próximo, né, lá de Êxodo é Yahvé, aquelas 4 letrinhas, né? Em algumas linguagens eu nem sei pronunciar muito bem, que eu não entendo muito de hebraico, né, de grego, de hebraico, mas eu sei que existe um outro nome, né, que se chama Yahoshua, ou próximo de Yeshua, né? Mas o Yahvé é o mais próximo. Outro aspecto de Deus, o El Shaddai. Quem conhece o El Shaddai? Deus Todo-Poderoso, o Deus que não tem limites, né? O Deus que você coloca uma barreira, às vezes pensando que Deus não é capaz, né? O ser humano, ele é muito limitado. Então, às vezes a gente coloca Deus assim, Deus consegue resolver um probleminha tipo uma dor de cabeça ou um probleminha de coluna, mas Deus não consegue resolver um câncer terminal lá no último momento. A gente é limitado. A mente humana costuma limitar Deus dessa forma, né? O Deus, ele pode me dar um emprego, mas um emprego básico. Deus não pode me fazer prosperar, se Ele quiser. Então o ser humano, ele costuma colocar essas limitações. Mas o Deus que eu conheço, né, que foi citado lá em Gênesis, o Deus El Shaddai, Ele é todo poderoso. Não existe limites para Ele. Não existe barreiras para que impeçam Ele. Ele é todo poderoso. Não só um pouquinho, mas Ele é todo poderoso. Aleluia por isso. Vamos lá, mais uma. Agarrou. Agora já foi. Deixa eu ver se está na ordem. Tá. O Jeová, né? Ou Yahvé, Jireh, o Deus que provê, né? Essa passagem ficou muito conhecida por causa de Abraão, né? Quem lembra da história de Abraão, que ele estava, né, subindo ao monte para sacrificar Isaac, e quando o filho dele, né, Isaac, perguntou: pai, onde que está, né, o cordeiro, o carneiro que a gente vai sacrificar? Aí Abraão respondeu para ele, né? Jeová Jireh, Ele vai providenciar, né? E providenciou, né? Abraão foi um homem de tanta fé, né, que ia matar o próprio filho por amor a Deus, mas o Senhor, Jeová Jireh, providenciou. A gente tem que conhecer também o Jeová Shalom, né? Eu estava falando sobre isso agora mesmo aqui. O Jeová Shalom, ou Yahvé Shalom, é o Deus de toda a paz, né? Um dos textos que menciona e usa esse nome no original é lá em Juízes 6:24. E lá, né, lá em Israel, o pastor deve saber disso, que ele já foi lá, né, pastor? Eles ainda cumprimentam usando Shalom, né? Eu tenho um tio que mora na Inglaterra, que ele vai muito lá também, né? E ele conta que lá eles usam muito essa palavra. E a palavra Shalom, né, para eles é muito importante, né? Não é assim uma coisa automática, tipo assim, igual a gente costuma fazer, né? Às vezes passa na rua correndo, Pai do Senhor, né? Mas nem se liga, né, no significado daquela palavra, né? Shalom é um Deus que te dá paz, mesmo quando o inferno inteiro está tentando te derrubar. Shalom é a paz que uma pessoa no estado terminal lá no hospital, sabendo que vai morrer a qualquer momento, está totalmente em paz, falando consigo mesmo: eu estou em paz porque se eu continuar vivo, Ele é. Se eu não continuar, eu vou para junto dEle, e Ele é assim mesmo. Esse é o Deus que nos dá shalom, que nos dá paz. E essa paz, ela só existe no coração daqueles que o aceitou verdadeiramente. Só existe no coração daqueles que o aceitou verdadeiramente, porque ela não vem de nós. Aqueles que o aceitaram, que o aceitou, essa paz ela vem através do Espírito dele em nós.
Então é o próprio Espírito Santo que traz shalom para mim e para você. É o próprio Espírito Santo que traz shalom no seu dia a dia, né? E eu declaro na sua vida shalom todos os dias, na minha vida todos os dias, shalom. O Deus Jeová Shalom estará comigo e contigo até a consumação dos séculos. Glória a Deus por isso. Jeová ou Yahvé Sabaote, essa é muito clássica, né? Muito falada, só que não com esses termos, né? Mas o Senhor dos Exércitos. Davi usou demais esse termo. Salomão usou menos, né? Porque já tinha menos guerra na época. Acho que o clássico disso tudo é Davi, né? Davi usou muito esse termo nos Salmos, principalmente. O Senhor dos Exércitos, porque é o Senhor que regia, né, o exército dele. Israel era um exército poderoso, mas sem o Senhor dos Exércitos. Era só um exército. Mas quando o Senhor entrava, né, eles não precisavam fazer nada. Eles simplesmente iam, né, e as coisas já iam acontecendo. As pessoas já iam sendo derrotadas porque o Yahvé Sabaote estava na frente deles. Esse é o nosso Deus. A gente precisa, sabe, conhecer esse Deus de verdade. E esses aspectos que eu falei aqui, né, eu ainda vou falar mais alguns, mas são poucos, né? Tem muitos outros. Tem Jeová Rafá, Jeová Jirê e muitos outros nomes que são dados a Deus, né? Não dá nem pra gente falar, como eu disse, sobre todos. Mas eu queria trazer um pouquinho deles para você hoje, nessa noite. Por quê? Para você ver que Deus não é simplesmente um ancião que está lá sentado no céu distante da gente, né? Ele se preocupa com as nossas coisas. Ele nos ama a ponto de se preocupar com coisas simples, sabe? Ele se preocupa com o seu levantar de manhã, como você vai sair da sua cama, como você vai reagir ao seu dia de trabalho, como você vai reagir com pessoas que Ele mesmo vai colocar na sua frente para falar, né, do amor dEle. Ele se preocupa muito com a gente, porque Ele é um Deus de amor também, né? Outro aspecto de Deus. Além dele ser bom, Ele é um Deus de amor, Ele é o amor, né? A palavra dele diz, o próprio amor, né? Toda a expressão de amor que existe, um amor verdadeiro, é o amor que vem de Deus, né? E a gente precisa então abraçar essas coisas, sabe, em cada momento da nossa vida, para a gente não simplesmente buscar a Deus em momentos de aflição, né? Então a gente tem que tirar essa mentalidade, né? Quando está tudo difícil eu busco para que Ele resolva o meu problema, mas quando está tudo bem eu esqueço Deus, né? Ou quando está tudo muito corrido eu tiro tempo para Ele se der. Se tudo estiver fluindo bem, né, eu tiver com tempo sobrando, eu tiro tempo para buscar Ele. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Deus, Ele quer que no nosso amanhecer e no nosso entardecer, o primeiro pensamento, né? Tem até uma música que diz isso, que o primeiro pensamento seja Ele, seja o amor dEle, seja a gente se lembrar que a gente não é daqui dessa terra. Nós não somos daqui, né? A gente foi colocado aqui, cada um por um plano, por um propósito, né? Você venceu milhares de espermatozoides lá e nasceu por um propósito, né? Deus te chamou por algum motivo. Você tem que buscar conhecer esse motivo e cumprir, né, o seu propósito, vencer a sua carreira aqui nessa terra. Mas principalmente, né, se lembrar que a partir do momento que você surgiu, né, que você começou a existir, você também se tornou um ser eterno, que vai viver agora, né? O resto, você foi criado, mas vai ser eterno a partir de agora. E aí fica a pergunta, né? Onde você quer viver o resto da sua eternidade? Ao lado dele? Ao lado do amor dele? Né? Ou afastado dele? Porque a gente sabe que o inferno ele não foi criado para nós, né? Então, as pessoas é que decidem se quer ir ou não, né? Eu sei que o céu foi criado para que a gente tenha comunhão com Ele, amém? E se você, né, decide ter uma vida com Ele, você vai ser eterno juntamente com Ele, com o amor dele lá em cima também, né? Glória a Deus por isso. Vamos ler mais um texto. Esse está aqui já, mas se você quiser abrir e ver a sua tradução.
você quer conhecer a Deus? Esse texto é uma forma também. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. É impossível, né, você andar e não ver a glória de Deus nas coisas. Eu me lembro, esses últimos 3 meses agora, né, que passou, eu estava numa outra cidade, né, eu estava trabalhando em outro lugar, e eu estava vindo aqui só de 15 em 15 dias, então de 15 em 15 dias eu fazia uma viagem de 4 horas e meia, 5 horas. E sempre, principalmente quando eu voltava, né, que eu voltava no domingo, 5 horas, eu voltava mais de dia, né, para me pegar uma parte do dia na estrada, uma parte da noite. E eu sempre ia olhando, né, assim, São João para frente ali, né, era sentido Arcos, onde eu estava. Eu sempre ia olhando as montanhas, né. Teve um período que estava tudo seco, mas era bonito assim mesmo. Depois começou a aparecer uns ipê amarelo, aí eu já ficava vendo mesmo a glória de Deus nos ipê. E agora pro finalzinho, né, eu vivi quase 3 estações aí em 3 meses. Eu já comecei a ver tudo verde, né, e porque já estava começando a chover, né, e aí ficou verde rápido. E eu comecei a ver a glória de Deus também. Nossa, a gente começa a ver a glória de Deus em tudo, sabe? Igual eu amo natureza, né, então sempre tô saindo pro meio do mato, dar uma volta de moto, a pé. E às vezes a gente vê, né, quem é apaixonado por Deus, acho que vê Deus em tudo, né? Aí a gente vê os passarinhos, começa a glorificar a Deus por causa dos passarinhos cantando, né? Você vê um bicho lá no meio do mato, já começa a falar, nossa, como é que Deus criou, né? O próprio ser humano, né? Eu estudei bastante, né, a área de biologia humana. E lá na faculdade, às vezes o povo, né, os professores ficavam falando, isso aqui foi colocado no ser humano, porque foi colocado não. Surgiu no ser humano porque evoluiu, não sei da onde. E eu, sabe, fala à vontade aí que vocês quiserem. Eu sei que foi um Deus com uma mente infinita que criou isso aqui, né? E durante 4 anos, né, muitas pessoas às vezes até falavam, tem que tomar cuidado porque a faculdade, ela desvia a mente da pessoa. E realmente, né, você jovem adolescente, quando entrar numa faculdade, seja firme. Porque eles vão tentar de todo jeito te distorcer, né? Te dar um óculos para distorcer sua imagem de Deus. Mas eu saí de lá 4 anos depois com a mente ainda mais apaixonada pelo Senhor, porque eu comecei a ver que não tem como um ser, né, ser criado igual a gente, com tanta coisa complexa, né, igual o nosso cérebro, os nossos neurônios, né, o nosso funcionamento do nosso corpo ser criado por uma explosão no meio do nada. Não tem como, gente. Não tem como. Foi um ser com uma mente incrível, que é o próprio Deus, que nos criou, que criou eu, que criou você. E eu saí de lá 4 anos depois, ainda mais apaixonado por Deus, porque eu percebi que realmente não existe outro como Ele. Não existe. Uma imagem, né, só para você lembrar de Davi, né? Então, Davi, ele foi um homem que aprendeu muito, né, sobre Deus na marra mesmo, né? Então, na prática. Esse texto que a gente estava lendo, né, volta nele lá em Salmos 18. Davi, ele falou muita coisa sobre Deus. Porque Davi, ele viveu, né, vários momentos da vida dele. Ele viveu o momento em que ele não era nem conhecido. Viveu um momento que ele foi muito conhecido, foi honrado. Viveu um momento em que ele foi perseguido. Viveu momentos em que ele achou que ia morrer. E viveu momentos de glória. Então Davi viveu de tudo. E lá em Salmos 18, ele já começa, né, lá no versículo 2, né, ele já fala várias coisas de Deus, né, mais aspectos. Deus é meu rochedo, Deus é meu lugar forte, é o meu libertador, Ele é minha fortaleza, em quem eu confio, Ele é meu escudo, Ele é a força da minha salvação, meu alto refúgio. Continua lendo comigo. E Davi, ele, como eu disse, ele viveu vários momentos da vida dele. Lá no versículo 3, ele começou a dizer: clamo ao Senhor, que é digno de louvor, estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram,
As torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol ou do inferno me envolveram. Os laços da morte me alcançaram. Versículo 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então Davi, nesses versículos aqui, ele já começa dizendo que Deus é um Deus acessível. É um Deus que ouve quando você clama. Davi, ele sabia disso. Ele sabia que ele precisava simplesmente confiar e clamar. Se tivesse alguma coisa acontecendo, ele já corria para Deus, né? Ele não corria tentando resolver com o jeito dele, com a força dele. Muito pelo contrário, né? Davi foi um grande exemplo disso. Qualquer coisinha que acontecia, Davi corria para Deus. O Senhor, me ajuda, né? E Deus sempre respondia a Davi. Lá no versículo 10, né? Dá uma pulada aí para frente. 9, né? Na verdade. Vamos ler do 8 para frente, né? Olha aqui, ó. Quando Deus, né, viu o que Davi estava passando, o inferno estava cercando ele, Deus ficou furioso. Lá no versículo 8 ele diz: das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou num querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias d'água o abrigo que o envolviam. E com o fulgor da tua presença as nuvens se desfizeram em granizos e raio. E parando aqui um pouquinho, antes da gente continuar lendo, eu vejo esse texto, né, e eu fico lembrando, né, de Moisés também, né? Quanto a presença de Deus era poderosa, né, que houve um momento que os israelitas não queriam nem chegar perto do monte, né? Eles estavam com medo de chegar e morrer por causa da presença de Deus, né? Então eles tinham um temor tão grande, né, que eles não tinham, né, coragem nem de chegar perto do monte por causa da presença de Deus. Aqui também Davi fala, né, como que Deus, né, com todo o seu poder faz, né, coisas incríveis como isso, né? Continua lendo aí, lá no versículo, já vamos pular lá para o versículo 20. O desafio é você ler depois esse salmo inteiro, né? Para você ler tudo, né, que Davi escreveu aqui e ver como que Davi tinha uma intimidade com Deus a ponto de saber, né, coisas e aspectos dele. Lá no versículo 20, o Senhor, Davi, né, na verdade, ele mostra como é que o Senhor, ele responde, né? Uma chave aí para você. Como que Deus responde? O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Davi sabia que um homem justo, que busca justiça, seria ouvido por Deus, né? E na época era muito mais difícil um homem ser justo, né? Porque não tinha o Espírito Santo para ajudar, não tinha a justificação de Jesus, né, que nos foi dado, né? Então é uma chave para você. Quem aqui é justificado? Deus te ouve, Deus escuta tudo que você fala com Ele, tudo que você clama, tudo que você pede, mesmo que Ele não te responda no primeiro momento, mas Ele está escutando, os ouvidos dele estão abertos ao seu clamor. Creia que Ele tem ouvido aquilo que você tem falado com Ele, e Ele vai te responder, mas não no seu tempo, não no meu tempo. Ele vai responder no tempo dele. Ele vai descer, se preciso for, com o poder dele, como fez com Davi, mandar o Espírito dele para vir e fazer coisas incríveis na sua vida, se preciso for, ou na vida de pessoas ao seu redor. Ele vai mandar, ele vai fazer, mas no tempo dele. Amém? E o último versículo desse texto que eu queria ler com você, lá é no versículo 37. Para você lembrar que você não está sozinho, e trazendo isso para os nossos dias de hoje. Com Davi, ele fez assim, ó: persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se.
jazem debaixo dos meus pés. Sabe o que trazendo para os nossos dias isso é real? Quando a gente andar nas ruas de Barroso, de Dores, para quem mora em Dores, ou de outros lugares que você andar, lembre-se que os seus inimigos não carne ou sangue, mas o diabo, os demônios, as potestades, os principados serão massacrados pelas solas dos nossos pés, porque Ele nos prometeu isso. Nós pisaremos sobre as forças do mal, para que elas não tenham mais poder sobre as pessoas ao nosso redor. Nós pisaremos nas forças do mal, para que a igreja de Cristo reine verdadeiramente nos nossos dias. Deus nos tem chamado para isso, para levantar a cabeça, né, e não ficar simplesmente sendo atacados, sendo rodeados como Davi foi pelas cordas do inferno, pelas obras do mal. Muito pelo contrário, Deus hoje chama uma geração de pessoas fortes que vão pisar em serpentes, que vão pisar em escorpiões, que vão vencer as forças do mal, porque pode ter certeza de uma coisa: por onde você passar, a glória do Senhor está contigo. E se a glória dele está contigo, o mal não existe naquele lugar por onde você passar, pois a glória dele, o poder dele, o Espírito dele te acompanha e vence todo o mal. Aleluia por isso. A gente já está caminhando para o final, né? Essa imagem é linda, né? Sabe por que a gente consegue fazer tudo isso? Não por causa da nossa força. A gente é essa ovelhinha aqui, ó, né? Não consegue fazer nada sem o leão da tribo de Judá ao nosso lado. Sem o leão da tribo de Judá ao nosso lado, a gente não pode fazer nada. A gente não consegue se defender de quase nada. A gente faz muito pouco com a nossa força. Mas quando a gente tem, né, o Senhor dos Exércitos, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá ao nosso lado, a gente consegue tudo, porque Ele é que vai na nossa frente. Ele, como disse Davi, é o nosso escudo, é a nossa força, é a nossa proteção. E saiba de uma coisa: Ele mesmo prometeu que estaria com você, comigo, por toda a consumação dos séculos. Então Ele está do seu lado, mesmo que você não veja, mas que Ele seja real na sua vida, né? Como a pessoa que está aí do seu lado, como essa cadeira que você está sentindo encostado nela, que Ele seja real na sua vida, que Ele seja real na minha vida, para que a gente realmente confie que Ele está andando com a gente, que a gente tem um Deus forte, né? Não é um Deus fraco, sabe? Não é um Jesus crucificado que a gente simplesmente fica com dó. Muito pelo contrário, é o leão da tribo de Judá que está do nosso lado. E a gente não pode ter uma vida, sabe, como se fosse fracassado. Muito pelo contrário, Ele nos chama para reinar, Ele nos chama para ser vencedores, Ele nos chama para levar, sabe, esse reino por todos os lugares. E a palavra reino, né, quando você ouvir essa palavra, que ela queime mesmo no seu coração, que ela queime a ponto de você querer manifestar todos os dias esse reino, em todo momento. Já caminhando para o fim, eu gostaria de ler o último texto para a gente estar encerrando, lá em Apocalipse. O Ministério de Louvor, se quiser tomar lugar, a gente vai louvar um pedacinho de uma música. Lá em Apocalipse, no capítulo 19, para que você saiba quem é Deus. Eu gostaria de ler esse capítulo com você, só alguns versículos, capítulo 19, do versículo 11 para frente. Se coloque de pé, vamos ler esse texto em pé. Versículo 11 do capítulo 19 de Apocalipse. Vi o céu aberto diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. O seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam vestidos de linho fino,
branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, e do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia por isso. E essa imagem, eu gostaria que você gravasse ela na sua mente. Coloque ela de plano de fundo do seu celular, se possível, para você lembrar disso todo dia. São os olhos do nosso Cristo. Imagine como se fossem os olhos do nosso Jesus, saindo brasas de fogo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Deus que rege hoje a vida daqueles que o temem e que o seguem. E nós, filhos dele, cremos que Ele não é um Deus fraco, um Deus que não pode tudo. Nós cremos que Ele é um Deus que pode muito, muito, muito mais, infinitamente mais, diz a palavra dele, do que nós podemos imaginar e crer. Por isso, gostaria de que você fechasse seus olhos. A gente vai cantar uma canção. Se você conhece, louve. Se você não conhece, adore a Ele, como eu disse. Tire um tempo para falar coisas para Ele, falar aspectos para Ele, Hoje você já aprendeu vários aspectos aqui. Aprendeu que Ele é bom, aprendeu que Ele é grande, poderoso, o Deus forte. Ele é maravilhoso, o nosso conselheiro, o príncipe, da paz, do Shalom. Ele é tudo isso. E nós queremos te louvar nessa noite, Senhor. Nós queremos te adorar nessa noite, Senhor, declarando coisas que o Senhor é, Pai. Declarando coisas que só merecem ser ouvidas pelo Senhor, porque toda adoração, Senhor, todo louvor só merecem ser entregues a Ti, ó Pai. Por isso nessa noite nós te louvamos. Eu creio, Senhor, que o tempo está próximo, Pai, de que o Senhor virá rasgando os céus e nós veremos presencialmente esses olhos de fogo, meu Deus. Eu sei que esse tempo pode estar muito próximo, meu Pai, e que a Tua noiva, Senhor, esteja preparada, Pai, para Te receber de braços abertos e poder, Senhor, contigo reinar, ó Pai, estar contigo nos céus, ó Pai, e conviver, ó Pai, com esse amor todos os dias da nossa vida pela eternidade, não somente aqui, ó Pai, mas por toda a eternidade no céu, Senhor. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. Coloca a mão no seu coração e diga: é só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater, Deus. Oh, abra. É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. Se você já colocou, grite bem alto. Eu já coloquei. Oh, eu estou só. Vamos dançar. Grite pra Ele, Maranata, vem. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho em direção à porta. É só bater, Senhor.
É só bater que eu vou abrir pro Senhor entrar. É só bater, Senhor, que já tá aberta, Pai. É só bater. Vou abrir pro Senhor entrar. Oh, e eu já coloquei as minhas vestes. Oh, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Eu não imaginava que oh, lindo é Jesus, tu és lindo, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode, Senhor, pode morar. Ei, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, Jesus, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode, oh, mora, Senhor, mora em nossos corações, meu Deus, porque sem Tua presença, Pai, sem Tua presença nós não somos nada, nós somos somente pó, meu Deus. Mas eu sei que o Senhor, o leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso está conosco, meu Pai. Eu sei que o Senhor está conosco, Senhor, e nós não seremos mais, não andaremos mais perturbados, não andaremos mais como se fôssemos fracassados, meu Deus. Nós seremos fortes como o Senhor nos manda ser, Senhor, porque a Tua força, Senhor, o Teu Espírito anda conosco, meu Pai. Por isso nessa noite, Senhor, eu declaro, Pai, que em nome de Jesus, aqueles que se sentem fracos, aqueles que se sentem fracassados começarão a andar fortes. Aqueles que se sentem fracos, aqueles que não têm a alegria da sua salvação, começarão a sentir novamente, Senhor. Aqueles que ainda não sentiram, se sentirão salvos, porque o Teu Espírito os convencerá. Por isso, em nome de Jesus, eu declaro não só sobre os que estão aqui, mas sobre aqueles que não estão, que são parte dessa família, Senhor, e aqueles que ainda vão ser, aqueles que ainda conhecerão o Teu nome através de nós, Senhor. Eu declaro o Teu Espírito sobre eles e sobre nós, para que vivamos cheios da Tua glória, Senhor, cheios do Teu amor. E se você crê, dê uma linda salva de palmas, que é somente para Ele toda a honra e toda a glória. Amém e amém. Aleluia. Quantos jogaram o Ray-Ban
que faz você enxergar verde fora, diga amém. E alguns guardaram o Ray-Ban ainda, né? Amém, irmãos, que benção. Louvado seja o nome de Jesus. A única aviso que nós temos hoje é a carreata, amém, pastor Mário? Glória a Deus. Dia 15 de novembro é a nossa carreata. Quase que eu aceitei um compromisso, pastor, ontem, quase. Aí eu lembrei, não posso. Se eu faltar na carreata, pastor Mário, ele pede as contas da igreja. Dia 15 vamos estar lá, amém? E vai ser bênção. Louvado seja o nome de Jesus. Você está abençoado? Então, glória a Deus. Coloca para mim Jó 12, versículo 7, para a gente ir embora. Jó 12, 7. O João Anderson foi falando muito ali sobre o quanto a criação revela Deus, né? O quanto a criação ela apresenta Deus para nós, e é verdade mesmo. E esse texto de Jó 12, 7, eu já tinha lido muitas vezes e não tinha entendido, né? Olha só. No entanto, questiona os animais e eles te ensinarão. Pergunta às aves do céu e elas te esclarecerão. Ou fala com a própria terra e ela te ministrará. Até os peixes do mar te instruirão. 9. Qual dentre todos eles não tem conhecimento que a mão de Yahvé, o Senhor, criou tudo que há? Que bênção, né? Glória a Deus. A minha tradução da minha Bíblia para Yahvé, aquele que existe. Eu amo isso. Eu falei para a pastora hoje, eu não quero nem pegar para orar pela oferta, que eu estava numa veia ali que se eu pegasse atrapalhava o pregador dessa noite, né? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Nós sabemos quem Tu és. Ao mesmo tempo que sabemos quem Tu és, aprendemos a cada dia mais de Ti, Senhor. O Senhor é um oceano infinito e nós, meu Pai, estamos mergulhando profundamente. Meu Deus, ó Pai, os anjos estão desde a eternidade dizendo santo, 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 e ainda não alcançaram a dimensão da Tua beleza e da Tua glória, Senhor. Mas nós também queremos, meu Pai, passar a eternidade te conhecendo mais e mais, glorificando o Teu nome, te bendizendo, reconhecendo quem Tu és, aquele que existe, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, Pai. Meu Deus, que a cada dia o Teu Espírito gere um conhecimento espiritual no nosso coração. Não simplesmente conhecimento, mas revelação de quem Tu és. Guarda o nosso coração. Guarda, meu Pai, a nossa alma. Guarda o nosso corpo físico, Senhor. Guarda o nosso espírito, meu Pai. Nos dê, Senhor, uma continuação de semana em paz, em segurança. Pai, eu quero te pedir,